Ai, gente, oi. Eu não ia falar pra vocês, mas eu tenho que falar. Acabei de fazer um vídeo de meia hora que ficou bem legal. E quando eu vi, o microfone estava mudo o tempo todo. Ah, que coisa. Estou nervosa. Isso tem a ver com o que a gente vai falar hoje aqui, certo? Projeto de vida. Continuando a falar do que a gente falou na semana passada, competências socioemocionais, tá? E essa frustração que eu tô sentindo agora, esta raiva que eu tô sentindo agora de ter falado por meia hora e nada ter ficado gravado, tem a ver com uma das competências socioemocionais. Vamos fazer um breve recapitulamento. Na aula passada, nós falamos sobre as competências, falei que existem as competências socioemocionais, que são competências ou habilidades necessárias para a gente poder conviver em sociedade, né? Sociedade é família, escola, igreja, trabalho. Quando você vai no shopping, por exemplo, vê um monte de desconhecido, isso também é sociedade, quer dizer, são as competências que fazem com que a gente consiga viver com o outro e viver numa boa, né? Ser uma pessoa funcional, uma pessoa simpática, uma pessoa que trabalha, que é querida pelos outros, ou seja, uma pessoa equilibrada, né? Na semana passada, eu falei que as competências que a gente estuda na escola são 17 competências e elas estão divididas em 5 blocos, 5 grupos, né? Nós vimos na semana passada autogestão e abertura ao novo, tá? Hoje nós vamos ver, e eu já falei isso 200 vezes, porque esse já é o 10º vídeo que eu faço, e como eu disse, o último estava sem som. Aliás, todos estavam sem som. Descobri isso agora, que eu gravei 5, 6 vídeos sem som. Grupo 1 é amabilidade, o grupo 1 de hoje. O segundo grupo que a gente vai falar é resiliência emocional. E o terceiro é engajamento com os outros. Então, nós vamos falar sobre esses 3 grupos e as habilidades que o compõem, tá? Eu vou começar pelo que tá me irritando, né? Eu falei para vocês que eu tô frustrada porque eu fiz um vídeo que achei que finalmente ficou bom e aí eu descobri que estava sem som, né? Então, vamos falar sobre resiliência emocional. O que é resiliência? Resiliência é o seguinte, falando de física, tá? Quem já estuda física, quem não estuda física já vai aprender um conceito de resiliência e vai, quando chegar na aula de física, já vai saber o que é resiliência, tá? Então, o conceito de física científico que tem a ver com a capacidade, ó, por exemplo, vocês estão vendo que isso é um elástico de cabelo. O elástico, ele é resiliente, ele tem a capacidade de ser tensionado e quando a gente solta, ele volta ao normal. Ó, posso pegar qualquer um deles aqui, tem vários, porque eu tô fazendo máscaras, então esses elásticos são para passar aqui na orelha, né? Então, aqui, ó, eu puxo e eu solto, ele volta, né? Outras coisas, por exemplo, né? Este papel, por exemplo, ó, eu puxei e ele rasgou. Ele não tem resiliência. Ou seja, o primeiro estresse que você coloca, a primeira força que você coloca, ele já rasga, né? Então, resiliência emocional, vou pegar aqui a minha colinha, é a capacidade de lidar com as situações adversas e com sentimentos como tristeza, raiva, frustração, ansiedade, medo. Voltar ao normal após os sofrimentos. Enfrentar e superar as diversidades da vida. Então, resiliência emocional tem muito a ver, as habilidades que tem muito a ver com a gente crescer, a gente se transformar em adulto, tá? E uma das coisas que eu queria dizer é que se transformar em adulto não é só ficar velho, né? Ah, eu tenho 18 anos, agora eu sou adulto. Não. Tem velho de 70 anos que ainda é criança, porque ele não tem as habilidades, né, as competências para ser considerado um adulto. Então, assim, todas elas têm a ver com a gente se transformar numa pessoa madura,
Mas essas 3 aqui, principalmente a 2, tem a ver bastante com a maturidade, né? A gente conseguir funcionar no mundo sabendo que vão haver forças que vão puxar a gente, que vão tensionar a gente, e saber voltar ao normal depois, e não fazer que nem o papel que, né, qualquer puxãozinho você já explode, já se quebra, já fica em 1000 pedacinhos, né? Exemplo, um vidro. Vidro é resistente, eventualmente, mas não é resiliente. Se ele bater no chão, principalmente dependendo do jeito que ele bate, ele se quebra em 1000 pedacinhos, né? Já um copo de plástico, por exemplo, ele cai no chão, principalmente se for um plástico mais molinho, não for aquele plástico extremamente rígido, né? Rígido, aliás, é uma palavra, quem não é resiliente é muito rígido. O copo de plástico cai no chão e normalmente não se quebra, né? Precisa, por exemplo, um copo de vidro pode cair de 50 centímetros, 1 metro e já se quebra. O copo de plástico, para se quebrar, precisa cair de, sei lá, de 10 metros, de repente, né? Então, essa capacidade de resistir aos problemas da vida, né? E a sentimentos. Sentimentos negativos, principalmente. O que é muito importante, porque a vida da gente, ela é feita de sentimentos bons, né? De momentos bons e momentos ruins. Então, assim como a gente vai sentir felicidade, a gente também vai sentir tristeza, também vai sentir medo, também vai sentir raiva, né? Frustração. E a gente tem que aprender a lidar com isso. No meu caso, do vídeo que eu falei, se eu não soubesse lidar com frustração, eu ia estar sapateando aqui na sala até agora. O que eu fiz? Assim que eu descobri, eu fiquei possessa, né? Levantei e falei, ai, caramba, que ódio! Respirei firme, sentei e estou aqui fazendo o vídeo novamente, né? E tô calminha agora. Então, primeiro, dentro das capacidades toda hora eu falo capacidade, é competência. A primeira competência é tolerância ao estresse. Estresse, física, falando da física de novo, voltando aqui para o elástico, é essa, né, a tensão que a gente consegue colocar no elástico, por exemplo. Né? Então, você viu que no elástico eu posso puxar bastante, eu posso tensionar bastante e ele não se quebra. Óbvio que se eu puxar muito mais, ele vai se quebrar. Mas, no geral, puxar até aqui, essa é a tensão. É o estresse que ele pode suportar. Já no caso do papel, ó, um leve estresse, né, uma leve tensão, e ele já se picota todo. Então, o estresse é o sentimento que a gente tem quando a gente é tensionado. Né? Esse momento do coronavírus, por exemplo, é um momento bastante tenso, está deixando muita gente estressada. Estressada deixa a gente ou com raiva, ou muito nervoso, muito irritado, dá medo, porque a gente pode perder a vida, pode perder a saúde, pode perder o emprego, né? Quer dizer, então, por exemplo, esse é um momento que a gente precisa aprender a lidar com o estresse, né? Existem várias maneiras de lidar com o estresse, né? Tem, por exemplo, meditação, aquela coisa de ficar né? Então, isso lidar com o estresse é uma das maneiras. Então, a gente tem que aprender a lidar com esses sentimentos negativos que a gente, ao longo da vida, vai sentir, vai passar e aprender a voltar ao seu normal depois de um momento de estresse, né? Não estou diminuindo, existem problemas que, né? Existe, por exemplo, a síndrome do estresse pós-traumático. Síndrome do estresse pós-traumático. Então, por exemplo, pessoas que ficam com problemas de saúde emocionais o resto da vida, depois de um assalto, depois de um acidente de carro, né? Criam, por exemplo, síndrome do pânico, coisas assim, quer dizer, são problemas sérios, né? Mas quanto melhor for o jeito que você lida com o estresse, menor é a chance de você passar, de repente, por situações que vão te deixar maus, que vão deixar você machucado, né?
Então, ter uma visão positiva da vida, ser otimista, aprender a se concentrar, aprender a respirar fundo e falar... Respirar. Imagina, por exemplo, você ser atendente numa loja, numa farmácia, por exemplo, e ter uma pessoa te irritando, e você é pago para servir essa pessoa. Você não pode falar, fica quieta, sua velha chata, vai embora. Você não pode fazer isso. Você tem que lidar com esse estresse e respirar e falar, pois não, senhora, sim, senhora, farei o que a senhora quer. Então, saber lidar com o estresse. Tolerância à frustração. Eu acabei de falar que eu fiquei extremamente irritada, frustrada, de ver que um vídeo que eu considerei que estava bom, né, ele foi jogado fora. Então, primeiro eu tive a minha reação, tudo bem, fui sapatear aqui, né, desliguei o vídeo, ai, que droga, que saco. Não adianta, ficar irritada não vai fazer o vídeo ter som. Então, não adianta eu ficar irritada, porque nada vai consertar. O que vai consertar? Eu sentar aqui de novo e fazer o vídeo de novo. Isso é tolerância à frustração. Criancinha pequena tem baixa tolerância à frustração. Né? Ela vai no supermercado, pede um chocolate para a mãe fala que não vai, ela já se joga no chão, já fica batendo as perninhas e faz aquele escândalo. Né? À medida que a gente cresce, a gente tem que aprender a ter essa capacidade de lidar com a frustração, com os problemas que vão existir na vida, né? A capacidade de autocontrole diante das situações adversas, saber ser paciente, saber gerenciar sentimentos, saber lidar com as situações desagradáveis e saber lidar com desejos não realizados. Por exemplo, muitos de vocês querem ser jogador de futebol. Nem todos vocês vão conseguir ser jogador de futebol, né? O que você vai fazer? Ah, não vou fazer mais nada da minha vida porque o meu sonho era ser jogador de futebol, então se eu não posso ser jogador de futebol, eu não vou ser mais nada na vida. Não, né? A gente tem que seguir outros caminhos. Então, por exemplo, eu não posso ser jogador de futebol, mas eu vou fazer faculdade de educação física, sei lá, né? Quer dizer, um exemplo, eu gosto de ginástica, eu gosto de coisas físicas, exercícios físicos, então se eu não posso ser jogador, eu vou ser professor de educação física, por exemplo, né? Ah, mas não deu para fazer faculdade. Por enquanto não dá para fazer faculdade. Eu vou ser atendente de farmácia, vou lidar com o público, né? E aí que vou ser amargo, ficar chateado todos os dias que eu tiver que trabalhar na farmácia? Não, né? Pô, tem que ser positivo. Ainda bem que eu tenho um emprego que me paga um salário. Não posso ser agora professor de educação física, vou ser no futuro, né? Quer dizer, saber lidar com essas situações que nos trazem essa frustração, tá? O terceiro e último desse grupo é autoconfiança. A autoconfiança é você confiar em si próprio, é saber. Isso é uma coisa interna, não adianta os outros falarem, porque enquanto você não tiver autoconfiança, você não consegue, né? A autoconfiança é você ter confiança em si próprio e saber que você é capaz de fazer aquilo que você se propõe, né? Então, por exemplo, imagina assim, você sempre andou de ônibus com a sua mãe, você sempre foi daqui para casa da sua avó de ônibus, né? Com a sua mãe. Então, um dia sua mãe falou, olha, eu queria que você fosse. Não, eu não vou, porque sozinho eu não consigo. Isso é ter falta de confiança em si próprio, né? Fala, não, mãe, eu vou, tudo bem, eu sei que chegar lá, eu tenho certeza que eu vou chegar e que vou chegar. Então, por exemplo, andar de ônibus sozinho pela primeira vez, né? Requer autoconfiança, você saber que você é capaz de sair da sua casa, pegar um ônibus e chegar na casa da sua avó. Fazer uma prova, entrar na faculdade, arranjar um emprego, né? Se o seu chefe, por exemplo, depois que você trabalha, o seu chefe te dá uma nova tarefa, você ter capacidade de saber que você é capaz de, se você não sabe, você vai aprender. Então, é uma coisa que a gente tem que desenvolver. Nem sempre, tem horas que a gente fala, putz, será que eu consigo fazer isso? Mas tem a ver com ter coragem, né? Quem tem autoconfiança tem coragem de tentar, porque quem fica parado é pedra.
Até a árvore se mexe, tá? Já foi provado que as árvores, elas se mexem um pouquinho, mas se mexem. Então, a gente tem que ter a capacidade de confiar em si mesmo, acreditar em suas capacidades e habilidades, na sua capacidade de enfrentar desafios, na sua capacidade de aprender novas habilidades, de tomar decisões sensatas e, o mais importante, não se deixar influenciar pelos outros. Ou seja, quando você tomar uma decisão, não é porque o outro disse, eu uso a blusa verde ou a blusa azul. Ah, usa azul. Ah, então vou usar azul porque ela me falou. Não, eu ponderei, eu pensei e cheguei à conclusão que ela está certa, então vou usar a blusa azul, né? Mas não, eu vou usar a blusa azul porque ela me falou que é melhor, então vou confiar mais na capacidade dela do que na minha capacidade de decisão. Então, isso é ter confiança, autoconfiança, tá? Eu vou parar por aqui. Fiz esse grupo chamado Resiliência Emocional e vou voltar no outro vídeo para falar do segundo grupo, tá bom?